Então, primeira coisa, boa noite. Boa Eu noite. vou colocar aqui para vocês alguns slides sobre remuneração, a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, eu vou dar só alguns avisos. Vocês tiveram algumas atividades para desenvolverem, entregarem durante a UC5, além, lógico, das atividades que nós desenvolvemos em sala de aula, que ainda era o C5, quando nós estávamos naquele tempo lá na sala de aula do SENAC, e tem as atividades que vocês desenvolveram de forma remota. Eu vou passar para vocês amanhã uma lista de todas as atividades e vocês verifiquem quem está com pendência, quem está devendo atividade, tá? Nesse momento eu não vou cobrar. Vocês olhem, algumas pessoas já estão recebendo e-mail de cobrança de algumas atividades específicas. A maioria das atividades eu já dei feedback pelo Google Class, então agora o papel de vocês irem atrás das atividades que estão pendentes. E aí, para vocês poderem participar e entregar tudo. Na segunda-feira vai ser a última data para receber essas atividades. A partir daí, quem não entregou as atividades, ficou muita atividade pendente, tal, dependendo do resultado, do desenvolvimento da UC, aí a gente vai trabalhar uma recuperação paralela. Pessoal, deixa todos os microfones desativados, porque senão fica retorno aqui e a gravação fica ruim depois para vocês assistirem. E também para as pessoas ouvirem, tá bom? Então é isso. Laila, ativa o seu mudo, por favor. Tá. Isso, aí depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então é isso, gente. Levanta o que está pendente para entregar. Na segunda-feira vai ser a última data que eu vou receber. Vou encerrar a UC internamente. E a partir daí nós vamos entrar na próxima UC, que é o C7. Lógico que vou analisar, cada um vai ter feedback também, como se estivesse em sala de aula. Vou chamar vocês individualmente. Vou marcar direitinho para a gente fazer o feedback individual. E vocês, quem não alcançar o objetivo, não desenvolveu a competência, nós vamos também fazer uma recuperação aqui presencial. Se dentro dessa, remota, se dentro dessa recuperação remota a gente não conseguir também atingir o objetivo de desenvolvimento da UC, aí nós vamos deixar isso pendente para uma recuperação presencial, tá? Mas a ideia é que a gente desenvolva aqui neste momento mesmo, ok? O que nós ainda temos de atividade dentro da SAUC? Nós vamos falar hoje sobre cargos e salários, remuneração, e a gente vai ter uma última aula que vai ser sobre avaliação de desempenho. E aí a gente encerra essa UC. Próxima aula, muito importante todos estarem presentes aqui para poder participar, também vai ser uma atividade feita na hora, tá? Hoje, como vai acontecer? Eu vou falar um pouquinho sobre remuneração, nós vamos discutir sobre o que vocês leram, o que eu apresentei também, vou tirar dúvidas, e a gente vai fazer a atividade, que vai ser uma competição online. Vocês vão poder entrar lá e responder as perguntas, vão responder de forma individual, e a gente vai acompanhar aqui na tela do Teams qual grupo que está ganhando, mas cada um vai responder a sua questão, ok? Esse resultado fica para mim, então esse resultado vai ser a avaliação de vocês dentro de cargos e salários. Caso alguém não participa, não está aqui online, vai responder essa atividade depois, lógico que as perguntas vão ser diferentes, e também de forma aleatória, mas precisa responder a mesma atividade também, tá bom? Perguntas, pessoal, pode desativar o mudo aí e fazer pergunta, quem tiver. Ninguém?
Então, tá bom. Então, eu vou começar... Professora. Oi, pode falar, Laine. As informações de quem tem aula pendente vai ser passado no grupo ou a Denise ou o Cris vão passar para a gente? Nenhuma das alternativas. Eu vou passar a lista de atividades e cada um tem que gerenciar, tem que ter essa administração de quem entregou e quem não entregou. A responsabilidade é de cada aluno. Aí tem que correr atrás e entregar até segunda-feira. Neste momento eu não vou falar, Laila, você precisa entregar tal coisa, Cristiano precisa tal coisa, Karina, tá faltando tal atividade. Todas as atividades foram postadas no Google Class, as orientações. Além do Google Class, tem as aulas lá no canal do YouTube. E tem as aulas também, as que foram feitas no Teams, também estão aqui no Teams. Mas, mesmo assim, eu vou passar uma lista para vocês, falando as atividades que eu preciso entregue até segunda-feira são tais. E aí você gerencia o que você entregou ou não. E, a partir daí, a gente vai trabalhando. Se depois desse período, quem não entregou, aí eu vou entrar em contato para uma recuperação. Mas aí a gente vai estar num processo de recuperação. É como se não, durante a sala de aula também, não entregou essa atividade. É lógico que tem alguns casos que eu estou tratando à parte, de falta de acesso, de algumas outras pessoas que estão em paralelo, já conversando comigo, se posicionando, e aí tem cada caso que eu estou tratando em separado. Algumas pessoas no início não conseguiam acessar, outras precisaram, por motivos pessoais ou profissionais, perderam algumas aulas, mas esses casos a gente já está tratando em particular, tá bom? Então, também tenho a iniciativa, se alguém precisar tratar algum assunto específico, tenho a iniciativa de já entrar em contato comigo também. Ok? Eu perguntei porque minha memória não é boa e eu não consigo acompanhar os grupos, né? Porque eu estou trabalhando o dia inteiro. Tá Aí, bom. quando eu tenho muita mensagem, aí fica difícil. Sim, por isso que a Denise também já separou as mensagens lá no grupo de informações. Então, tudo que é informação oficial, tá lá, informações TA16. Aquele grupo não tem conversa. Aquele grupo são só as informações nossas de orientação. Mas as minhas aulas e as minhas atividades, você encontra tudo no Google Class. É só você entrar lá que você vai ver todas as atividades separadas. Aí você confere também com a lista que eu vou passar amanhã. Aí você vai conseguir saber o que você já entregou ou não. Porque aí também você olha lá e consegue saber. Okay. E se tiver alguma dificuldade também, é só você me chamar no particular. Tá, ok. Obrigada. Bom, por nada. Eu gostaria também de pedir para vocês, no final dessa aula, vocês me chamarem no WhatsApp de forma particular, que eu quero salvar o nome de cada um de vocês, o contato, porque eu vou pedir algumas atividades individualmente, para quem ficar de recuperação, e também porque às vezes eu preciso conversar com alguém específico. Então, só para ficar mais fácil, me chama e fala: professor, eu sou o fulano de tal, TA16. Laila, TA16, Lisley, TA16. Só me chama, coloca essa informação que eu vou salvar aqui no meu celular para a gente poder ter um contato mais próximo. De algumas pessoas já tenho, que eu andei conversando, mas o ideal é todo mundo chamar. Tudo bem? Sim, sim? Ok. Então, tá bom. Vou começar, então, a apresentação dos slides, tá? Em seguida, como eu falei, a gente vai para um bate-papo e depois para o jogo. Se necessário, a gente vai jogar 2 vezes, tá bom? Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Escrito remuneração Senac. Sim. Estamos vendo. Eu tô vendo. Tá. Faz um favor para mim. Mudou a forma de exibição? Ah, não vai.
Mudando de tela, vocês conseguem ver escrito salário? Sim. Então tá bom. Ok. Quem que respondeu agora? Ficou engraçado. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Ok. Gente, me tira uma dúvida. Tem alguém que ainda tem dúvidas como entrar aqui na reunião do Teams? Se tiver, pode falar, gente, que eu vou explicar agora de novo. Eu, professor. Quem é a pessoa? Danilo. Oi, Danilo. Tá, então vamos lá. Só consigo entrar quando alguém me manda um convite aí, senão eu particularmente não consegui até hoje. Tá bom. Eu vou... E eu, professora, só consigo entrar como convidado. Da mesma forma que eu. Quem que tá falando? Vai lá, filho. A Milian. Tá, Milian, eu tenho quase certeza que você tá com cadastro não de aluno. Você tá como convidada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você me chamar amanhã durante o dia. Nós vamos acessar juntas para poder resolver isso, tá bom? Tá bom. Tá, agora eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu só confirmar aqui como que tá o convite do Danilo. O que vocês estão vendo na tela agora? Nada. Nada. Eu. Nada ainda? Nada. Danilo, você está como aluno, então você tem acesso normal. Certo. Me fala uma coisa, quando você entra aqui no Teams, qual e-mail que você utiliza para fazer o login? Na verdade, o meu tá indo direto já, professora, porque eu deixei como a senha salva, quando eu entro no Teams, ele já vai direto na tela. Tá. No final da aula, eu vou te pedir para você deslogar. Uhum. Tanto o seu acesso como o da Milian, vocês precisam entrar com o e-mail do Senac, que é aquele e-mail que é @senacsp.edu.br. E a senha é a mesma senha do portal. Mas eu tenho quase certeza que eu tô com esse, professora. Tá bom. Se tá com esse, aí qual é o procedimento? Entrou no Teams, clica em calendário. Uhum. Lá vai ter a reunião do dia e você clica em ingressar. Ok. É só isso, tá bom? Sim, tá bom. eu consegui chegar até aí, professora. Só que aí na hora que eu vou lá e clico em ingressar. Só que aí tem entrar como convidado, entrar e ingressar. Aí quando eu clico em entrar e ingressar, ele me pede meu e-mail novamente, minha senha. Aí entra no cadastro do login, coloco lá o do Senac, mas não consigo. No seu caso, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí a gente vai fazer isso juntas amanhã, tá bom? Tá. Boa noite, professor. Estou online, tá bom? Oi? Estou online. Tá. Quem que tá falando? Luiz? Luiz. Tá bom, Luiz. Boa noite. Tem umas orientações que eu dei no início, depois você assiste, tá bom? Tudo bem. Então, tá. Já começou então, a prova lá. já? Não. Vou falar um pouquinho agora sobre remuneração.
Todos conseguiram ler as informações? O livro? Eu li, professor. Eu li também, professora. Razoável. Razoável. Acha bonito isso, Karina? Diz que menos que razoável. Como que foi para vocês ontem eu ter deixado a aula para vocês fazerem essa atividade? Vocês aproveitaram para se preparar ou aproveitaram para bater papo com a família e fazer outras atividades? Eu aproveitei para comer. Como assim? O dia que tem aula você não come? Não, professora, que é bem na hora que dá mais fome. Entendi. Mas aí depois você fez a atividade, você conseguiu ler? Sim, eu consegui ler sim, eu tô brincando. Ah, então tá bom. Porque qual é essa questão? O Senac abriu essa possibilidade de algumas atividades a gente realizar de forma assíncrona. Por exemplo, eu gravo a aula, ou passo a atividade, e aí vocês acessam no melhor horário para vocês. E depois a gente faz essa parte de estar presente para poder trabalhar o conteúdo, né? Exatamente porque algumas pessoas, por exemplo, têm outros horários que são mais tranquilos nesse momento que a gente está fora de rotina. Não vai ser algo frequente, porque eu particularmente gosto de ter esse contato aqui com vocês, da gente estar... É um período menor, mas a gente poder esclarecer dúvidas e tal. Mas uma vez ou outra a gente vai fazer a atividade dessa forma. Então depois eu queria um feedback de vocês, se foi proveitoso, se vocês conseguiram aproveitar isso, inclusive para colocar a atividade em dia, ou se, na verdade, aproveitaram para fazer nada, tá bom? Depois me falem. Vamos lá, gente. Remuneração. Estão vendo os slides? Sim. Tá. Então, agora, por favor, vamos fechar os microfones. Vamos lá. Quando a gente fala de remuneração, a gente está falando de um conjunto de benefícios que se tem para o empregado, que a empresa oferece. Quando a gente fala de salário, a gente está falando de um conjunto de pagamentos, né? A gente está falando de salário, a gente está falando de o papel, né? Que hoje, na verdade, a gente não usa mais muito como papel, mas é aquele... O salário é o que veio, por exemplo, na carteira profissional, no seu contrato. A remuneração, a gente está falando de um conjunto mais completo. Nós estamos falando de salário nominal, que é o salário do contrato, mais uma variável. O que a gente fala de verba variável? A gente pode falar de comissão, de hora extra, de gorjeta, de... principalmente comissão, que é algo que é muito comum no nosso ambiente. Então, a remuneração, nós estamos falando de um pacote completo. Quando a gente fala de salário específico, a gente está falando do salário, na verdade, o que a gente chama de salário nominal, é aquele que vem lá no contrato, tá? Se alguém tiver dúvida em algum momento aqui, gente, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Quando a gente fala de recompensa, nós estamos falando de elogio, de promoção, de passeios, de viagens, de capacitação, treinamento, participação em evento. Isso é uma recompensa. Você fez algo e foi recompensado por aquilo. Então, entra, inclusive, elogio, né, que não é palpável, mas que faz muito bem também quando a gente está falando de empregado, de salário, de emprego, de satisfação. Remuneração. A remuneração, como eu falei para vocês, é o conjunto, né? Aí nós temos a direta e a indireta. A direta é algo que você vê, você consegue enxergar em termos de remuneração. Então, a gente tem a fixa, que é o salário base, aquele salário fixo, que é pago em espécie, né? A variável é aquela que cada mês pode ser diferente, ou a cada semestre. Por exemplo, participação nos lucros, que a gente conhece como PLR. Ela pode acontecer uma vez por ano, e ela pode vir em forma
desse tamanho, ela pode vir assim, ou ela pode vir enorme. Por quê? Porque a participação nos lucros e resultados. Então, dependendo do resultado, você ganha uma participação, uma parcela desse lucro. E aí isso pode ser determinado, tanto isso como metas, podem ser determinadas por área. Então, a área comercial vai ganhar X% dos resultados caso bata esta meta, ou caso a empresa tenha um lucro X. A área administrativa vai ter um percentual de 10% dos lucros e resultados, ou de um bônus. Qual a diferença, gente? PLR, participação em lucros e resultados, você só tem direito se a empresa tiver resultados. Se a empresa fechou o mês, fechou o ano e não teve um resultado positivo, você também não vai ter lucro em cima disso. Bônus, a empresa bateu uma meta, conseguiu um novo contrato, algo que estava combinado, e aí você recebe esse bônus. O bônus pode ser a cada 3 meses, pode ser uma vez por ano, pode ser uma única vez quando acontecer uma atividade específica, que é a mesma coisa de prêmio. Você recebe um prêmio por um desempenho, por um resultado, ou por algo específico, uma ação, uma campanha que a empresa determinou. E é mencionado antes isso. Comissão é uma coisa mais comum e mais clara. Você, por exemplo, o vendedor de loja, ele ganha por comissão. Ele tem um valor fixo, geralmente, e uma comissão. E aí este conjunto vai dar a remuneração dele. Essa remuneração e a comissão geralmente já é determinado. Cada peça que você vende, você vai ter X% de comissão. E que pode variar também. Aí, de repente, entra uma campanha grande, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Olha, esse mês a meta aumentou, mas também o resultado vai aumentar. E aí, todo mundo já tem a regra antes. O que não pode acontecer de forma nenhuma, gente. Se prometer um resultado e depois não entregar. Por exemplo, a empresa faz um pacote lá de promoção, de comissão, de bônus, de premiação, depois vê que os funcionários foram muito bem e aí querem reduzir isso ao invés de pagar. Isso desestimula totalmente. Hoje, a política de remuneração é muito utilizada para estimular, recompensar e motivar o empregado. Se você monta uma campanha sem pensar em todos os detalhes e depois esse resultado não é adequado e você não entrega o prometido, você tem o sentido contrário, que é o não incentivo e a desmotivação do empregado. A indireta, remuneração indireta, nós estamos falando de benefícios. Assistência médica, vale transporte, que na verdade é obrigatório, mas é uma forma indireta, o seguro, auxílio escola, auxílio creche, auxílio para faculdade, para cursos diversos. Isso é uma forma indireta. Por que ela é indireta? É um benefício e ele é uma remuneração, porque você deixa de ter que tirar o dinheiro do seu bolso para poder pagar aquilo. Então, assistência médica, você deixa de ter que pagar assistência médica para poder... Porque a empresa vai pagar para você. Então, você deixa de tirar esse dinheiro do seu bolso. Então, é uma remuneração também. Só que é indireta. Em nenhum momento esse dinheiro chegou para você. Mas você deixou de ter que desembolsar algo para isso. A mesma coisa com os vale alimentação, vale refeição. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Querem um chazinho? Eu tenho uma pergunta, professora. Por favor. Se a empresa não tem cantina, alguma coisa assim, o VR também é obrigatório, não é? Sim. Depende do número de empregados, mas o que é necessário? Ou fornecer um ambiente onde esse empregado possa se alimentar. Então, por exemplo, não tem nenhum comércio perto e a empresa não fornece vale-refeição. Ela tem que ter uma cozinha
pelo menos com micro-ondas e uma pia e um local para a pessoa sentar. Então, ela fornece a possibilidade de onde essa pessoa levar a sua alimentação. Então, ela fornece uma coisa ou outra. Quem fiscaliza isso? Ou então ela fornece vale-refeição. Oi? Quem fiscaliza isso? De repente não tem. E aí? Não tem nenhuma das coisas? Sim. Ministério do Trabalho, denúncia. Porque ela tem que fornecer uma das coisas. Ou ela fornece o ambiente, ou ela fornece o vale-refeição, ou ela está fora da regra. Ou ela oferece, por exemplo, tem empresa que tem restaurante. E aí ela não tem que fornecer mais nada, ela já tem um restaurante lá. Então, tem que consumir o que a empresa fornece. Inclusive, eles costumam fornecer alimentação específica para quem tem diabetes, para quem tem problema de colesterol, quando tem restaurante interno. Ok? Mais alguma dúvida? Gente, perguntas são muito bem-vindas, tá? Que ajuda o entendimento de todo mundo. Então, eu vou continuar. A tendência da remuneração hoje em dia, ela é estratégica. É muito comum hoje em dia, quando você vai procurar um emprego e quanto maior ou de mais responsabilidade o cargo, a remuneração é mais estratégica, porque os benefícios, às vezes, costumam valer muito mais do que a própria remuneração. Como que isso acontece, gente? Às vezes, eu estou num emprego que eu ganho R$3.000, mas eu tenho que pagar assistência médica para mim, para o meu esposo e para o meu filho. Aí eu também tenho que pagar a minha alimentação. Eu tenho que pagar estacionamento, por exemplo, na Paulista, que isso é muito caro. Pago a faculdade que eu estou fazendo. Ganho R$3.000 e tenho todos esses custos. Na verdade, já fali, né? Junto com a família inteira. Mas eu tenho uma nova proposta, onde eu vou continuar com os mesmos R$3.000, só que eu tenho auxílio de 50% da faculdade, eu tenho vale alimentação, tenho vale refeição e 50% do estacionamento. Só aí eu já ganhei mais R$3.000 de benefícios. Então, isso acaba sendo um diferencial na hora de um novo emprego. Porque eu não vou receber, eu não vou ter um aumento de 100%. Eu vou continuar com o mesmo salário em espécie, mas a minha remuneração vai dobrar, porque eu deixo de desembolsar o benefício e consigo ter menos gastos durante o meu mês. Pergunta? Geralmente, empresas que oferecem bons benefícios são empresas que entendem isso, que elas querem reter os seus talentos, querem reter os funcionários que são bons e que ela não quer perder para o mercado. Então, ela investe em benefícios. Benefícios também têm uma tributação menor de impostos, então consegue abater alguns impostos. É muito caro o benefício para uma empresa, mas isso acaba ajudando de uma outra forma. Então, às vezes, não é em cima de salário, mas é em cima de remuneração que se consegue atrair e reter esses profissionais bons. Fora que para o empregado isso é muito bom. Quando eu tenho um aumento de salário de R$3.000 para R$5.000, eu vou pagar uma quantidade muito grande de imposto de renda. Quando eu recebo isso em forma de remuneração, eu não vou ser taxado do imposto de renda. Então, mais uma vez, eu ganhei em termos de benefícios. Ficou claro para vocês isso, gente? Sim. Professora, então a empresa ela pode optar por não ter essa questão de remuneração, né? Não é algo obrigatório. De benefícios, você diz? Sim. Uhum. Remuneração, gente, quando eu falo remuneração, a gente está falando de tudo. É salário, mais benefícios, mais salário variável, que a gente chama de remuneração variável, tá? Alguns não são obrigatórios. A maioria dos benefícios não são obrigatórios. Eles são espontâneos.
a não ser aqueles benefícios que já foram definidos junto com o sindicato, que aquela categoria daquela empresa precisa fornecer. Então, tem empresa que já na convenção coletiva é escrito lá que é obrigada a oferecer vale-refeição. Aquela empresa vai precisar. Mas se a gente for olhar para a CLT, nenhuma empresa é obrigada a fornecer vale-refeição. Tá? Então, vai depender muito aí da empresa. Assistência médica, então, só grandes empresas que têm isso determinado em convenção coletiva. Geralmente, a empresa fornece porque ela entende o quanto que aquilo faz bem para o empregado. E, às vezes, ela ainda divide o custo. O empregado entra com um percentual e a empresa com outro percentual de pagamento. Tudo bem? Sim. Ô, professora. Oi. No caso, a empresa ela pode retirar, então, os benefícios sem consultar o sindicato, no caso? Supondo assim, que a empresa tem inúmeros benefícios, aí por alguma coisa interna tá tendo muito gastos, ela quiser cortar sem consultar o sindicato, não pode? Não. Primeiro porque ela vai ter aí uma dor de cabeça enorme, porque é algo que ela já fornece. Né? Então, é sempre ideal que é chegar e fazer um acordo com o sindicato. Né? Olha, nós vamos cortar esse benefício porque estamos passando por um momento de dificuldade da empresa. Então, esses benefícios serão cortados. Nós vamos avisar esse mês, daqui a 2 meses passa a vigorar isso e nós não vamos mais fornecer esse benefício. E isso tem que ser benefícios que não são obrigatórios, né? Por exemplo, vale transporte. Nunca vai poder cortar, tem que fornecer. Agora, esses benefícios que são espontâneos, que a empresa que quis fornecer, ela pode cortar. Ela só precisa avisar isso com uma certa antecedência e combinar isso com o sindicato e a comunicação antecipada para os empregados. Isso, pessoal, eu estou falando de um momento comum, de um momento que não é esse que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, que a gente está aí com várias MPs rolando, onde o governo abriu possibilidades de, durante esse período, várias coisas diferentes. A gente não está falando disso, tá? Hoje existem várias diferenciações que o governo abriu possibilidade. Não é isso. A gente está falando do comum, da CLT, do que sempre acontece. Nesse momento, foi aprovado, inclusive, as pessoas ficarem em casa e receberem 30% do salário e cortar benefícios. Então, assim, tem várias outras coisas acontecendo, né? E o governo vai entrar com uma outra parte de remuneração. Então, a gente não está falando desse momento específico. Nós estamos falando do que é comum. Ok? Ok, professor. Ficou claro, Ivaí? Ficou sim, senhora. Então, tá bom. Sim, senhor. Vou continuar. Flexibilidade. Existe também a possibilidade de usar flexibilidade para premiar o diferencial. O que é isso? Eu deixo uma gama de benefícios, de remuneração, de comissões, por exemplo, os bônus, para quem tem um resultado diferente. Então, se uma pessoa entrega mais, eu posso criar um programa onde quem entrega mais, com mais qualidade, tenha uma remuneração melhor do que quem entrega menos. Isso também é uma forma de motivação, né? Acaba com aquela questão de que eu trabalho, e o outro que não faz nada ganha a mesma coisa que eu. Então, quando você implanta uma política de remuneração, uma política de cargos e salários adequada, você consegue acabar com essa questão. Faz com que todo mundo se mexa e também faz com que cada vez mais o desempenho fique claro, em termos não só de quantidade, mas de qualidade também. E aí esse diferencial, esse profissional que tem um pouco a mais, que se dedica, que estuda, que entrega um bom resultado, ele vai cada vez mais sendo visto por isso, mas também premiado e reconhecido em termos de remuneração ou de benefícios. Certo? Tá claro, gente?
Quero ouvir um Sim, pouquinho. professora. Tá dando para entender? Então tá bom. Sim. Estou acompanhando, professora. Então tá bom. Ok. Os benefícios, eles são uma parte, eles podem ser um conjunto, ou eles podem ser um ou dois itens. É muito legal hoje essa questão de benefícios. Nós temos os benefícios legais e espontâneos. E nós temos hoje também uma possibilidade, lógico, isso que em grandes empresas, a possibilidade do pacote de benefícios flexíveis. Então, a empresa vai lá e fala, olha, você está entrando na empresa, você tem 20 pontos que você pode gastar nos seus benefícios. A empresa oferece todos esses. Qual que você quer? Isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu sou casada e tenho filho. Assistência médica odontológica, para mim, é muito importante. Eu já sou formada, já tenho 3 pós-graduações. Então, auxílio a estudo, por exemplo, universitário, já não é tão importante para mim. Mas assistência médica odontológica, sim. Agora, vem um funcionário com 20 e poucos anos, que está estudando, que está investindo na sua carreira, o auxílio, por exemplo, universidade ou idiomas, algo nesse sentido, vai ser muito importante. E ele vai dar menos importância, por exemplo, para ter uma assistência médica, que muitas vezes ele não utiliza. Então, isso é muito legal. Então, empresas que trabalham dessa forma, é difícil para a empresa também estabelecer esse pacote de benefícios flexíveis, porque fica caro. Quanto mais pessoas você tem dentro de um mesmo benefício, mais barato fica para a empresa. Por exemplo, assistência médica. Quanto mais pessoas eu tenho dentro da assistência médica, mais barato fica por pessoa. Se eu começo a dividir, umas pessoas querem assistência médica e outras não, isso vai ficando mais caro para a empresa. Então, essa flexibilidade de benefícios depende muito também do tamanho da empresa, da negociação. Então, não é algo muito comum. É comum, mas não é fácil de implementar. Pequenas empresas fica mais difícil de fazer isso. Ok? Benefícios legais. E aí, prestem bastante atenção aqui, hein? Que eu vou perguntar sobre isso. Os benefícios legais são aqueles que a CLT determina que o empregado precisa ter. Então, não é opção do empregador fornecer isso. É opção de vocês, da empresa. Eu perdi aqui, que o Jonathan está ali se manifestando, até tirou minha atenção, Jonathan. O que acontece? Ele deve estar sendo oprimido pelo Leslie, por isso que ele está se declarando. Eu estou achando que deve ser o Leslie que está escrevendo lá também. Eu mesmo. Benefícios legais. Salário maternidade, aposentadoria, auxílio-doença, seguro de acidente de trabalho, 13º, férias. São todos benefícios legais. Não é opção do empregador. É necessário fornecer. Então, já está regulamentado pela CLT, pela legislação trabalhista, ou por convenção coletiva, ok? Samuel, geralmente, quando não aparece, o ideal é você desconectar, sai da sala, entra novamente, que volta a funcionar. Fundo de garantia, são todos benefícios que a lei já prevê para o empregado, tá bom? Benefícios espontâneos, é aquele que a empresa teve a decisão de começar a fornecer, ou o sindicato das empresas, junto com o sindicato dos empregados, chegou a uma conclusão que aquela categoria tem que fornecer. Então, ele passa a fornecer isso de forma espontânea. Não existe uma lei falando que ele precisa fornecer isso. Não tem exigência legal. Aí a gente está falando dos espontâneos, assistência médica, odontológica, gratificação, premiação, complemento de aposentadoria, plano de aposentadoria, clube para empregados, festa de final de ano, cesta básica. Tudo isso aí já é uma questão de espontâneo. Ixi.
Vocês estão vendo? Gente, perdeu aí ou vocês estão vendo? Estamos vendo. É normal. Então, tá bom. Vamos lá. Quais os benefícios que vocês gostariam de ter? Férias. R1VA infinito. Não, férias você tem que ter. Quem falou férias? Luiz. 14º salário. VG. Professora, pra mim já Calma, gente, devagar. Férias todo mundo tem que ter. Se não tem, tem alguma coisa errada. Eu queria carro. Tem, Eu queria carro, professora. Carro da empresa, bom, né? Não ter que gastar o próprio carro. Só queria ver. Benefícios de Brasília. E tem empresa que, além do carro, fornece a gasolina. Olha que delícia. Eu queria 14º e 15º salário, professora. Nossa, tem empresa que tem 14º e 15º. Auxílio terno, auxílio comida, auxílio moradia, auxílio helicóptero, auxílio escola para os filhos. Para mim ia ser bom o auxílio transporte também, de graça. Auxílio Gente, preguiça. Eles não são políticos, não, gente. Que é isso? Não é política, a gente está falando Eles não são de políticos, empresa não. privada. Somos não é mortais. política. Vamos lá. Ah, gente, nós estamos sonhando, né? Somos mortais. Não tem auxílio terno, não, hein? Auxílio fralda pro Lisley. Ô, Lisley, existe. Você vai ser pai? Oxi! Não, é pra ele mesmo, professora. Tô sabendo, mas eu tô disfarçando. Ele tá com problema. Então tá bom. Então é isso, gente. Cada um... Quem aqui do grupo acha importante assistência médica? Que se tivesse a opção de escolher, escolheria assistência médica? Eu acho. Eu acho essencial. Cristiano, Eu acho que seria melhor se fosse antigamente, professora. Porque antigamente, por exemplo, um chefe de família ou uma mãe, por exemplo, ela tinha direito a adicionar os dependentes até os 18 anos. Hoje em dia já cobram a parte. Isso, é verdade. Depende muito da empresa, né? Mas é isso mesmo. É uma das questões. Geralmente. Na empresa que eu tava, não cobrava, não. Oi? Na empresa que eu tava, não cobrava, não. Só cobrava com participação se ele usasse. Depende muito da empresa. Pode falar, Karina. Você levantou a mão ou concordou com o anterior? Eu concordei. Ah, tá. Senac, por exemplo, ele dá assistência. A minha assistência médica eu não pago. Mas eu pago por participação. Quer dizer isso? Quando eu passo no médico, eu faço exames, se não são exames de emergência, de cirurgia, por exemplo, eu pago um percentual. É pequeno, vale super a pena, mas eu pago. E para o meu marido e para o meu filho, eu pago 30% do valor da assistência médica deles. Com certeza, vale muito a pena, mas é um custo a mais, né? Seria muito mais legal se não tivesse nenhum desconto. Mas isso é muito importante para vocês entenderem essa questão dos benefícios flexíveis. Isso é muito importante, por exemplo, quem tem mais de 30, para quem tem filhos, essas pessoas já começam a se preocupar, geralmente, com assistência médica. Mas os mais novinhos, por exemplo, estão mais focados em outras coisas. Quem gostaria de ter, por exemplo, auxílio universidade? Eu queria. Eu tenho, professora. Muito bom. Pode falar qual é o percentual que eles pagam? Na verdade, 50%, até onde eu sei. Que, na verdade, como eu não estou fazendo faculdade ainda, eu não estou usando, né? Mas lá a empresa fornece. Ótimo, ajuda muito, né? Imagina, 50% de um curso, isso já vai te ajudar bastante. Principalmente quando a gente pensa assim, o curso custa R$600 por mês. Ao invés de 600, eu vou ter que tirar do meu bolso 300. Isso faz muita diferença. Verdade. O rolê, desculpa, não conheço nenhum que tenha, gente. Auxílio rolê.
Ô, professora. Algum outro benefício, assim, diferente que vocês gostariam de ter? Alguém pensa em algum? Não, gente, vamos sonhar alto. Sonhar Auxílio viagem. Ô, professora. Auxílio jatinho. Ô, professora. Pensei na mesma coisa, Denise. Eu tive um benefício que eu gostei. Que foi o licença paternidade. Legal. Quanto tempo? Eu fiquei 25 dias. Muito legal. Isso é novo e faz parte só das empresas socialmente responsáveis. Que eles chamam. Eu tive que fazer um cursinho online lá, entregar um diploma, certificado. Participativo, né? Isso, exatamente. Você aprende nesse curso como realmente desempenhar o seu papel de pai atuante mesmo, né? Não só aquela pessoa que fica ali acompanhando. Não, tem as videoaulas, tem perguntas. Isso. E aí o nível um tempo maior. Exatamente. Isso é muito legal. Geralmente, essas empresas também, ao invés de 4 meses de licença maternidade para a mãe ou para o adotante, ela dá 6 meses. Isso é muito legal, porque é um momento que você mais precisa estar presente, que você também quer criar esse vínculo com o bebê, com a criança, e geralmente o pai ficava 5 dias. E a mãe também precisa dessa presença, né? É muito importante. Legal. Já estão brincando aqui, hein, Cristiano? Vamos lá, gente. Já falei sobre isso. A questão de escolher o pacote de benefícios. Essa aqui é uma pesquisa que mostra o quanto as pessoas valorizam, o quanto que tem de benefícios, geralmente. O que é mais comum? Então, auxílio creche, farmácia, bolsa para idiomas, carro da empresa, seguro odontológico, previdência. Então, esse é o percentual das pessoas. Aqui é a importância que as pessoas dão para essas áreas, no momento desses benefícios, no momento de escolher a empresa que vai trabalhar. Então, por exemplo, 26% acredita que uma empresa onde você tem a possibilidade de crescer nos próximos 3 anos é mais importante. 26%. 20% acha que é muito importante numa empresa, é um dos motivos para decidir se vai para uma empresa ou não, o clima organizacional. Como que é o clima nessa empresa? Como que as pessoas se relacionam? Como que a empresa valoriza e respeita o empregado? 12%, quase 13%, acho que o mais importante é remuneração. 8% estilo de processo decisório, então, como as coisas são decididas, se é unicamente na diretoria ou se isso é compartilhado. E aí vem, depois, em menor percentual, as outras questões. Isso aqui vai ser a atividade, depois eu falo para vocês. Vamos lá, gente. Perguntas? Senão eu que vou começar a perguntar já, hein? Não? O que vocês estão enxergando aí? Pesquisa salarial. Ainda está na pesquisa? Travou aqui. Professora, o que seriam fontes? Não, essas fontes de pesquisa eu vou falar depois, vou falar no final, tá bom? Tá. Provavelmente eu vou mandar um vídeo para vocês. É uma pesquisa que vocês vão fazer
mas não é agora. Tem alguém que assumiu o controle aí da apresentação, por isso que não estava saindo. Pronto. Vocês já conseguem ver? Tô vendo você, professora. Aquela questão da remuneração que apareceu, da pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o cargo que vocês pesquisaram. Vocês entrevistaram uma pessoa, fizeram a descrição de cargos, e agora vocês vão fazer uma pesquisa na internet sobre a remuneração. Então, aquela lista é uma lista de fontes onde vocês podem entrar, acessar para poder fazer a pesquisa do cargo. Mas depois eu vou passar mais detalhes para vocês, tá bom? Vamos focar aqui na remuneração. Da leitura que vocês fizeram ontem, ficou alguma dúvida, algo que vocês gostariam de me perguntar? Não, né? Então tá bom. Então vamos ver se todo mundo entendeu, porque a ideia não é decorar, acho que foi uma das coisas que eu repeti várias vezes ali na instrução. Em nenhum momento eu vou querer decoreba de vocês, a não ser quando chegar no C8, porque lá são fórmulas. Você tem que saber a fórmula, ponto, e acabou. Mas mesmo assim, o entendimento do processo é muito mais importante do que a fórmula em si. Porque a fórmula a gente pode ter anotado e fazer, não é o mais importante do processo, mas o entendimento geral, tá? Todos instalaram... Não, o slide não está aberto, Samuel, só eu que estou falando mesmo. Todos vocês instalaram o Socrative? Tem alguém que não conseguiu, que teve algum problema? Então, tá bom. Então, acessem o Socrative. Eu também vou acessar aqui, mas não saiam aqui da sala, porque aí eu vou dando orientação para vocês, tá bom? O nome que vocês vão entrar na sala é Docente Adriana Figueiredo. Eu vou jogar lá no WhatsApp para vocês, para ninguém digitar errado, tá bom? Ô, professor. Oi. Eu tô pelo computador, eu consigo baixar esse aplicativo aí que a senhora falou? Acessa, vai no Google e procura Socrative Estudante, que aí vai aparecer e você vai conseguir acessar por aí. Geralmente ele deixa ou pede para você instalar no próprio computador. Precisa não, professora. Não precisou instalar? Não precisa. Eu acho que depende muito da versão, mas é super tranquilo e ele é muito levinho. Nem cadastro não precisou, né, Denise? Não, só colocar aquele que você enviou, aquela senha. Tá. Ó, tô mandando aí para vocês no grupo Informações. Figueiredo. Eu também vou logar e já volto aqui.
Nós estamos em 16. Serão 4 grupos de 4 integrantes. E o sistema É vai... 17, professora. Mudou O Lisa tá com a Jonathan. 16. Hã? É 17. Mudou agora. Alguém acabou de entrar. Eu vou... Então, serão 4... Ô, professora, o Lisey tá comigo aqui, entendeu? Ah, tá bom. Então, vão ser 18. Ele vai acessar separado? Vai acessar no celular dele e eu no meu. Tá, então vão ser 18. Eu vou determinar 4 grupos. Então, vão ter grupos que vão ter 4, outros vão ter 5. Tá desligando, porque não... E quem sorteia vai ser o próprio sistema que vai sortear quem vai fazer parte de qual grupo, ok? Cada um vai conseguir responder no seu celular ou no seu computador. Então, a resposta é individual. E depois eu consigo ver as respostas de cada um de vocês. Vou poder depois dar o feedback de como que foi, tá bom? O desempenho de cada um. Mas na corrida vai aparecer um foguetinho para vocês. Na corrida vão aparecer só os 4 grupos. Quem quiser sugerir nome de grupo, joga aí que eu vou olhar aqui já para a gente determinar os nomes. Meu grupo é bomba. Não pega ninguém. Só corona. As perguntas podem ser diferentes para as pessoas, tá? Professora, Oi. vai inserir o nome aqui, o meu nome ou o nome do grupo? Como é? Seu nome. Meu nome, né? Tá bom. Ele mesmo já atribuiu o nome para os grupos. Tem azul, magenta, limão e pêssego. São cores. Já pode começar a responder. Fazem parte da gestão de pessoas. O tempo não é uma questão a ser levada em conta, tá? Vou ativar o mudo para não atrapalhar. Grupo limão na frente. Magenta correndo atrás. Vamos lá, pêssego. Azul vai passar. Passou, azul. Ô, professora, é para responder uma por uma ou é para já pode ir respondendo todas? Não, já vai respondendo tudo. Quem está na frente é porque está respondendo. Ó, o magenta, os integrantes do grupo estão respondendo mais rápido. Azul está na liderança. Empatou com o magenta. Upa, agora empatou tudo. Vocês estão vendo a tela aí da corridinha? Ninguém nem me responde. Sim. Eu não estou vendo, não, professora. Tá na minha tela. Vamos lá. Alguém perdeu a conexão, tá falhando.
Olha, enquanto todos não respondem do grupo, não sai do lugar. Corre atrás, Pêssego. É número de acertos, viu? Que vai fazendo o foguetinho andar. Respostas concluídas e acertos. Olha, Pêssego recuperou, hein? Nossa, o Pêssego recuperou e tá na frente. Acho que vai ganhar. Quem vai reagir? Reta final. Tá chegando. Vamos lá, Pêssego. Reage, magenta, azul. Acho que são 20 questões. Quem chegar no final vai avisando, por favor. Eu já cheguei no final, Adriana. Quem é? Elaine. Tá bom, Elaine. Eu já terminei Qual também. grupo Agora você eu não era, queira Elaine? ser resultado. Oi, Adriana. Qual grupo? Azul. Eu já terminei também, professora. Karina já terminou. Sou do peixe. Fala o grupo e fala a cor. Pêssego, eu não sei qual que é o grupo, não. Eu também não, eu sei que eu tô no azul. Karina é pêssego. O pêssego acabou. Quem ainda pode terminar? Esperando. Eu. Mas cada vez até que tá. Não desconecta, não, gente. Terminei, professor. Tá bom. Tem alguém que não terminou ainda? Eu tinha travado aqui, voltou. Cristiano, não terminei, professora. Tô na 12 ainda. Tá bom. Vamos lá, que vai encerrar 2 minutos. Você conseguiu? Eu acertei 11. De 19 eu acertei 11. Tá bom. Mas é porque eu chuto, é porque eu sei, né? Muitas coisas eu sei. Como trabalho. Quem que é essa pessoa? Você que grupo? Ah, então é mesmo que eu.
Terminei, professora. Tá bom. Ó, 20h47. 20h49 eu encerro. Cinco, quatro, três, dois, decolar. Ainda mais tensão, hein, professora? Oi? E o controle ainda mais tensão. Tá falhando. Vamos lá, vou concluir. Ok. Tudo bem mostrar o resultado para todos? Eu não terminei de responder. Ah, mas teve que encerrar. Para mim faltou 2 também, professora. Não, quando eu fiz meio correndo, nem fui tomar água, Pode quando eu voltei mostrar já o estava rolando resultado. já. nem li direito Pode as mostrar o outras. resultado, gente. Vou mostrar. Todos estão bem? Nossa, gente. Depois eu vou dar o resultado Até que eu tô inteligente. para cada um, tá bom? Fiquei sem responder algumas. Ao final, vocês conseguiam ver se estava certa ou errada a de vocês? Eu não vi, não. 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 E no final, vocês conseguiram ver? Não, acho que não. Só o total de acertos. Tá. Ó, tem algumas questões aqui que o resultado foi bem baixo. Então, por exemplo, a primeira, 47%, a segunda, 18%. Eu ouvi aí algumas pessoas falando que começaram atrasado, então pode ser esse impacto aqui, tá? Fora isso, menos de 50% também foi no final, que algumas pessoas não responderam porque eu precisei encerrar, porque já estava há muito tempo. O que vocês acharam do teste? Vocês acharam que estava adequado, muito fácil? Bacana, dá até para Eu gostei. Eu entendi mais por causa da sua explicação. Tá bom, mas eu acho que o tempo foi muito. O quê? Eu Eu achei entendi legal, mesmo. só o tempo que é muito Entendeu corrido. melhor que a minha explicação? Sim. Vou pedir Depois que demissão, você gente. explica. Quem que tá falando? É a Milian? Isso. Nossa, eu vou ter que pedir demissão, então, gente. Que é isso? É para ser um complemento, né? Mas melhor que a professora, aí agora eu vou ficar triste, viu? Mas é sério, gente. A ideia é exatamente essa, de que seja um complemento, uma diversão, aprender de uma forma diferente, tá? Vocês querem fazer de novo? Tem gente querendo bis? Sim, professora, mas Sim. só que faz o seguinte, mostra quem ganhou, o que ganhou, professora. Bi só de chocolate, só. Só de chocolate, né? Peraí.
Deixa eu ver se Minha eu parte consigo pode ser em mostrar para bônus vocês agora. e gratificação. Essa foto invocada aí, Cris. É nóis, Queiroz. Você tá zica, hein, molecote? Não é nada. Tu viu a Lamborghini atrás? Ele viu? Não, e o naipe? Pessoal, não apareceu para vocês quem pertencia a cada grupo? Não. Apareceu. Não. Sim, apareceu. Pra mim, não. Apareceu sim. Aparecia, pra mim só aparecia a cor, não quem tava no Então, é grupo. mesmo. Ah, sim, mas a cor sim. A cor, sim. A cor, sim. O jogo é legal, professor. O problema é o tempo. Às vezes tem pergunta que confunde. Às vezes você quer responder rápido para acompanhar os demais. Você se embanana. Às vezes alguma coisinha é muito parecida. Aí você acaba respondendo errado. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou liberar de novo no final da aula e vocês podem entrar e responder, só que dessa vez vai ser de uma outra forma, não vai ser individual, não vai ser competição de grupo, e vocês vão poder responder no tempo de vocês, tá bom? Show. A não ser que, assim, a conexão caia, tal. Mas não vou limitar o tempo. Vocês vão responder no tempo de vocês e a hora que vocês quiserem também. Ok? Ok. Então, tá bom. Gente, eu preciso saber de vocês, se vocês entenderam bem como funciona um plano de cargos e salários, qual a importância, principalmente, qual a importância de um sistema de remuneração dentro da empresa, o que é importante se ter, a questão dos cargos bem definidos, a questão de um salário bem empregado, não só no sentido do empregado ficar feliz, mas no sentido de também reconhecer e conseguir que as pessoas boas fiquem na empresa. Pessoas boas, eu estou falando bons profissionais. Isso ficou claro para vocês? Ou tem alguém que sente que ainda falta, que não conseguiu entender tudo? Tudo no sentido de remuneração, que é o conceito que vocês precisam ter, do entendimento que é cargos e salários dentro da área de recursos humanos. Essa você terminou hoje, professora? Não. Tem mais Vai uma ter. aula de avaliação de desempenho. Tem mais desculpa? Falhou. Tem mais uma, que é a avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho? Aí a gente vai encerrar, mas essa OC não vai ser fechada oficialmente. Porque tem ainda o processo de recuperação remoto, que eu expliquei no início da aula, e se não recuperar, a gente vai fazer uma recuperação também quando voltar ao presencial. Então, apesar da gente parar de trabalhar essa UC, quando acabar a avaliação de desempenho, ela não vai ser encerrada. Gente, fecha o microfone quem está com barulho, senão não dá para ouvir. Conseguiu entender, Luiz? Entendi, professora. Tá? Então, é assim, segunda-feira é a última data para vocês enviarem as atividades que estiverem pendentes. A gente vai ter a avaliação de desempenho, a última aula, e aí a gente encerra essa UC. Depois disso, quem ainda precisar, eu vou entrar em contato para fazer a recuperação de forma remota. Se mesmo assim não recuperar, quando voltar às aulas, nós vamos fazer essa recuperação. Então, a gente encerra essa UC, mas vocês ainda não vão receber a menção, por exemplo, oficial lá no site, porque a gente pode voltar a trabalhar isso presencialmente. Lembra que lá no começo eu falei que ninguém vai ficar sem ter direito ao conteúdo. Se precisar, a gente vai fazer uma recuperação presencial. Ok? Ok. Alguma pergunta? Professora, Oi? o término do nosso curso vai sofrer alteração? Isso tudo é incógnita ainda, neste momento. A gente só vai conseguir saber essas questões quando ficar liberado para voltar.
Então, por enquanto, não dá para saber, Denise. É uma possibilidade, mas também pode ser que não, porque quando voltar que a gente vai fazer, aí cada professor vai sentar, a gente vai olhar qual aluno que vai precisar de recuperação. Então, dentro de uma mesma turma, alguns vão precisar de recuperação, outros não. Então, não dá para a gente definir nada nesse momento. Se vai ter que, sei lá, ter mais 2 aulas de cada UC, ou mais 10, ou mais 20, ou nenhuma. É tudo uma questão de que a gente só consegue saber isso no momento que a gente voltar. E hoje a gente não tem nem previsão disso, né? Tem o que o governo vai anunciando a cada 15 dias. Hoje a previsão é 10 de maio. Mas pelo que ele vem falando, eu Adriana, não é Senac, eu, Adriana, acho que não volta dia 10, porque agora nós estamos no pior pico, né? Onde os Sim, eu acredito que a gente volte igual às escolas públicas, né? No início de julho. Não é informação oficial do Senac, não é Sim. nem, assim, a gente não está trabalhando com nenhuma data mesmo. O que o Senac sempre fala tem que seguir o que o governo determinar. Mas é a minha percepção também, Denise, porque não dá para ir contra o que acontecer com a escola pública, porque se a gente volta e um número grande de alunos é infectado, imagina, a responsabilidade é muito grande. O governo fala não volta e o Senac vai e volta, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu acho também que a gente volta junto com a escola pública. Pensando nessa questão de contaminação, imagina, escola é um dos ambientes mais propícios, né? Porque, imagina a nossa turma, tem 25 alunos, mas eu docente, 26. Aí, essas 26 pessoas vão ficar fechadas numa sala juntas, mesmo se tiver máscara. São 26 pessoas fechadas no ambiente, tendo contato. E essas 26 pessoas saem de lá e vão para suas casas terem contatos com as suas famílias, que são mais 3, 4, 5 pessoas. Então, escola é um ambiente que traz muito essa coisa, essa possibilidade, né, de contaminação. Então, eu acredito como você, eu acho que deve ser junto com a escola pública. Mas o Senac tem falado da data 10 de maio, como o governo anunciou. Sim, mas eu acho que a previsão vai ser essa mesmo, no início de julho. Pelo menos as escolas dos meus filhos estão falando assim pra gente. Sim. Do meu filho também. Eles estão de férias e voltam agora no meio de maio, e aí continua. É a mesma coisa. Laila, não é o Teams que desconecta, é a sua internet que deve estar variando. Aí se ela oscila muito, aí cai a conexão. É por isso que sai. Mas está tudo gravado, depois fica lá no YouTube também, tá bom? Além daqui. Gente, perguntas sobre essa UC, vou passar a atividade. O que vocês estão vendo aí, Denise? Você passou a atividade, professora? Para mim tá os slides. Tá bom. O que foi, Luiz? Vai passar a atividade. Luiz, senão não tem graça, Luiz. Você não pode reclamar, Luiz. Ontem eu deixei a aula inteira para vocês fazerem atividade, Luiz. Isso ninguém me agradece, né? Ô, professora, obrigado, viu? Obrigado por atenção. A senhora me permitiu dormir mais cedo ontem para distrair a mente, viu? Relaxar. Muito obrigado, viu? Aí acorda mais descansado e produz mais, não é? Com certeza. Esperando ansiosamente pelo feriado, viu? Pensei que fosse ansiosamente pela minha aula. Ai, vou te falar, viu? Bom, se for presencial lá no Senac Jardim Primavera, eu estou ansioso. Nossa, estou... Vamos amanhã? Hã? Vamos amanhã para aula, Luiz? Não, amanhã não. Lá no Senac, Jardim Primavera. Lá no Senac. Na sala, não sei quem. Bora! Oxe, eu já tô lá. Coragem? Eu já tô lá, professora. Fala isso não. Não tenho coragem, não. Desculpa, mas não tenho coragem, não, gente. É muito sério isso. Jantar? Não estão indo jantar? Quem vai jantar? Gente, vamos lá. Deixa eu passar para vocês.
vocês conseguiram fazer a entrevista de cargos? Sim. Sim. Eu quero ouvir pelo menos umas 3 pessoas. Como que foi? O que vocês aprenderam? O que vocês viram sobre o cargo que antes vocês não sabiam? Entrevistando a pessoa, vocês tiveram condições de saber mais sobre um cargo que vocês não conheciam. Gostaria de ouvir pelo menos uns 3 alunos. Assim, professor, eu vou falar por mim. Eu aprendi mais que, como a pessoa que eu entrevistei era cargo operacional, é muito importante a segurança, né? Que era o cargo? Era operador de empilhadeira. Ótimo. E o que você entendeu aí? Ou um aspecto que você ficou sabendo que você não sabia? Compartilha com a gente. É a questão de segurança mesmo, né? É muito... É obrigatório, né? Alguns itens de proteção e segurança para ele e para os demais, para terceiros, né? Tá. Então, tem que ter algum curso específico? Com certeza. Tem que ter. Cursos da CIPA, né? De prevenção acidentes, e o próprio curso de operador da máquina, né? Operador de empilhadeira, né? O curso da máquina, para conhecer a máquina. Entendi. Ótimo. Quem mais? Vamos, gente, senão a gente vai ter que ficar aqui até as 22h20. Até passar o graúna. Professora, desculpa, eu perdi. Você entrevistou a pessoa para descrever o cargo, Laila? Sim. Qual o cargo que a pessoa ocupa qual cargo? Seria de costureiro. Hã? Costureiro. Costureira. Fala um pouquinho mais alto, por favor. E tem algum aspecto desse cargo que você não conhecia e que você ficou conhecendo a partir do momento dessa entrevista? Bom, não vi muita diferença, assim, na atividade dele. Tá. E o entendimento da pessoa que ocupa esse cargo? O que ela precisa conhecer bem? Bom, ela precisa conhecer, né, a questão do tecido, o corte, até mesmo a postura de cliente que deve trabalhar. Ótimo, muito bom. Isso aí. Quem mais? Falta mais 2. Posso chamar? Karina. Tá comendo. Samuel. Tá comendo, tá dormindo. Eu tô aqui. Eu sabia que eu ia falar meu nome. Fala aí, Karina. Professora, eu entrevistei a minha colega, que ela é técnica de enfermagem. Mas como eu trabalhava com ela no meu emprego anterior, então tudo que ela falou eu já sabia. Entendi. Não teve nada novo, então? Não. Tá bom. Mas você trabalhava em enfermagem? Eu trabalhava em laboratório de análises clínicas. Legal. Então tá bom. Não tá valendo, tem que mandar fazer de novo. Oi? Não valeu, tem que mandar fazer de novo. Né? Já conhecia tudo, esse negócio ficou muito fácil. Deixa eu ver aqui quem nunca participa, que fica mais quietinho. Laís, não vale fugir, hein, gente? Laís tá aí, não acredito. Tá. Ela sempre fica quietinha.
Oi, gente. Oi, tudo bom? Tava pressentindo se vocês iam me chamar. Não é possível. Fala aí, você fez a entrevista? Eu fiz com meu amigo de infância. Ele é meu vizinho e ele é professor. Ele é professor de história e de algumas línguas. Tá. E aí, teve alguma coisa que, algum aspecto característico ou conhecimento que você não sabia e através da entrevista você teve condições de entender melhor? E tipo, da profissão dele, você fala? Por exemplo, ele quem falou... ocupa esse cargo de professor, por exemplo, de história? Então, ele falou para mim que ele escreve para jornais. Eu nem sabia que jornal ainda existia. Existe. Era coisa antiga, mas ele falou que escreve para jornais, né? E ele também faz as aulas de... isso é meio óbvio, né? Mas eu não sabia que ele fazia aula online de línguas, né? Eu achei que era só presencial, aí ele falou que não, que antes dessa epidemia ele já fazia online, mas que agora ele está obrigatoriamente fazendo tudo online. Legal. Ótimo. Então, teve um aspecto diferente aí que você não conhecia, que é uma possibilidade. Sim. Tá ótimo, então tá bom. E importante assim, quem faz, por exemplo, ministra aula online de idiomas, além do conhecimento do idioma, ele precisa também conhecer um pouquinho da tecnologia, de como acessar esses recursos, né? Então isso é importante lá na descrição de cargos. Inclusive ele falou que teve um pouquinho de dificuldade no começo, mas agora ele está se encontrando, e que ele tem vontade de gravar aulas para poder vender os cursos online, né? Só que ele falou disso tudo. E tem que ter um ambiente, por exemplo, na casa dele, ele tem um ambiente bonito para fazer, só que passa toda hora carro na rua com som alto, então isso acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando a qualidade dos cursos. Aí ele falou que tá vendo uma forma de fazer em um lugar que tenha todos os requisitos, né? Para sair algo bem feito. Ótimo. Isso aí. Muito bem. Para fechar, a Vitória. Obrigada, Laís. Imagina. Eu ainda não fiz a entrevista. Vou puxar a orelha. Eu não Você fiz, mas tava eu vou fazer com meu não primo. Não me chama. Oi? Eu posso falar no lugar dela, professora. Tá bom. Vitória, você tava só assim, não me chama, né, professora? Tá me devendo uma, Vitória. Olha, Denise vai te salvar nessa, mas olha, depois eu quero ver a sua entrevista, hein? Tá bom, eu vou fazer com meu primo aqui, ele tá trabalhando em home office, aí tá, não para, 1 minuto. Ele é técnico em TI, aí ele não para. Ótimo. Então tá bom, combinado. Fala, Denise. O meu que eu entrevistei, ele é analista de BI. E aí ele constrói árvores de modelo de tomada de decisão através da estatística. A finalidade é tomar a melhor decisão dentro da empresa. No cargo dele, ele trabalha na Enel. Ele consegue, através desse levantamento de dados, ver qual região precisa de corte, qual região que tem gato, essas coisas assim. Ok. No fornecimento de energia, né? Sim. Tá ótimo. E tem alguma coisa que você entendeu melhor, que você não sabia sobre esse cargo? Sim. Ele estava me explicando, nessa área que ele trabalha, não, mas, por exemplo, se você quer abrir um hospital em alguma região, através da estatística, você levanta os dados para saber a faixa etária das pessoas daquela região, a quantidade de moradores, essas coisas assim, para ver se é viável ou não abrir um hospital naquela região. Entendi. Ótimo. Muito bem. Então, tá bom, pessoal. Esse slide que está aparecendo aí, eu vou mandar para vocês também. São fontes aonde vocês podem entrar
procurar o nome do cargo da pessoa, do cargo que vocês fizeram a entrevista e fizeram a descrição do cargo. E aí vocês vão pesquisar o salário que essa pessoa ganha. Vocês vão perceber que vai aparecer, em algumas fontes, vai aparecer um único valor. Mas em outros lugares que vocês acessarem, vai aparecer mínimo, médio e máximo. Se aparecer esses 3, anotem esses 3. E vocês vão colocar isso no próprio formulário, abram um campo no formulário que vocês fizeram e coloca qual a fonte vocês acessaram e quais foram os valores que vocês encontraram. Então, por exemplo, acessou a currículo, lá no currículo vocês obtiveram o valor para este cargo de 5.4.506. Vocês vão anotar esses 3 valores, tá bom? Tem que pesquisar pelo menos 3 fontes. Então, por exemplo, a currículo, salário BR e o Cine. Se vocês tiverem alguma outra fonte que não sejam essas, também podem pesquisar. E pode acontecer também de o cargo que vocês digitarem não ter exatamente com aquele nome, mas se vocês entenderem que é o mesmo cargo, tudo bem, tá bom? Porque cada empresa chama com um nome diferente, de repente. Então, não tem problema em relação a isso. Ok? Então, é só isso que vocês precisam pegar. Esse mesmo formulário que vocês já fizeram, e aí você vai colocar lá a pesquisa de 3 salários. Dúvida, pessoal? Não. Então, tá bom. Lembrando, gente, estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para recuperação. Se tem um conteúdo que vocês não entenderam e vocês não estão conseguindo fazer a atividade, entra primeiro, assiste a aula, tenta fazer a atividade. Não conseguiu, anota o que você não entendeu, entre em contato comigo pelo WhatsApp, no particular, e nós vamos marcar um horário para atendimento, como se fosse o plantão de dúvidas lá no Senac, tá bom? Então, é só me chamar no particular e a gente marca o melhor horário para mim e para vocês. Pode ser à noite, pode ser de manhã e pode ser à tarde. Se eu não responder na hora, depois eu respondo e a gente marca esse horário. Lembrando, mais uma vez, até segunda-feira para entregar todas as atividades. Amanhã eu vou mandar listada quais as atividades que eu vou considerar e que precisam estar entregues. E quem precisar de ajuda, é só me chamar. Mas importante, primeiro tem que tentar fazer, gente. Tem que assistir a aula e tem que tentar elaborar a atividade. Não conseguiu, me traz as dúvidas, tá? Se assistiu a aula, você tentou fazer a atividade, não tem como não saber nada. Então, me tragam dúvidas, tá bom? Não dá para fazer no Class, professor? Uma aula completa. Oi? Vai postar no Class? A pesquisa? Não, também, a pesquisa e a relação de atividades. Não, eu vou postar. Vou mandar lá no Informações, no WhatsApp. Ok. Tá. Vai ser uma lista. Tal atividade. Tá bom? Ok. Agora, a pesquisa, vocês podem postar lá no Class. Tá bom. O que tinha de postagem no Class, eu respondi. Algumas pessoas eu cobrei, mas lembrando, vocês que precisam postar a informação. A minha eu mandei, eu sempre na dúvida se chega ou não chega. Esse negócio, de vez em quando, ele dá como devolver. Ótimo, Cristiano. É assim, quando você termina a atividade, você tem que, se eu não me engano, aparece lá concluir. Vocês têm que apertar o concluído, senão fica como pendente. Sim, mas às vezes volta, né? Às vezes dá como devolvido. Quando volta, é porque eu respondi, avaliei e devolvi para vocês. Aí aparece como devolvido.
porque eu devolvi o resultado. Entenderam? Entendo que sim. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Alguma pergunta? Pode comer e vai ir. Eu também estou com fome. Pode ir. É isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Me chamem, tá bom? Amém, professora. Então tá bom. Tá bom, professora. Obrigada. Bom feriado. Boa noite, professor. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Em pessoal. casa, hein? Nada de sair. Ouviu, né, Professora, Lisa? pra sair, Nada de professora. Doido pra sair. Tô agoniado já. Viu? Fique em casa. Você não está trabalhando, Luiz? Que nem peão. Agora que eu tô trabalhando mais, todo mundo em casa, professora. Te enchendo o saco. Olha, o pior é que o trabalhar ajuda para a gente não ficar com a cabeça tão ruim. Eu acho que eu estou tranquila porque eu estou trabalhando tanto. Aí eu fico mais tranquila, porque eu não tenho tempo de ficar pensando nessa privação toda. Aí nem fala. Veja a hora das 6 horas para tomar um pouco de catuaba, viu? Ficando doido. Bom feriado, pessoal. Qualquer coisa me chama. Também. Em casa. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ficando doido aí de casa. Rapaziada, a Lizzie soltou uma agora. De novo? De novo. Só nessas aulas foi umas 3.